Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos queridos. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao canal Odisseia. Toda terça-feira, 20 horas, horário de Brasília, nós temos aqui um encontro marcado para conversar sobre esses temas do Odisseia Academy. E aqui comigo na terça-feira, sempre abordando temas ligados ao ser humano, ao seu propósito, ao seu sentido, à sua espiritualidade. E é disso que eu quero falar hoje. Uma abordagem integrada do ser humano, uma abordagem completa, plena, que leve em conta os aspectos espirituais, emocionais, cognitivos, o comportamento. Eu sempre procuro aqui fazer uma ligação entre a minha experiência como psicólogo, como neurocientista, mas também a minha jornada nessa área da espiritualidade. A minha experiência tratando dessas questões da alma. E é até estranho ter que explicar isso, né? Porque psicologia vem do grego psiché, logia. Logia é estudo. Psiché, em grego, é a alma. Né? Então, infelizmente, a gente tirou a alma da psicologia. A gente não fala mais do aspecto espiritual. Né? Por vergonha, por subserviência ao materialismo, e a gente deixa de abordar essas questões que são as vitais. As perguntas mais importantes do ser humano. O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? Qual que é o grande sentido da vida? Será que a vida se resume a um corpo físico? Será que a vida se resume àquilo que eu posso acumular? Então por que você não leva tudo no caixão? Por que caixão não tem gaveta se a vida se resume a isso? Então veja, o que nós estamos dizendo aqui é que o ser humano ele integra várias dimensões. O que nós estamos dizendo é que o ser humano tem um corpo biológico, um corpo biodegradável, um corpo que ele vai ter que entregar para ser cremado, para ser enterrado. E a forma como a gente se relaciona com o ambiente, a forma como a gente se relaciona com o corpo, é através das emoções. As emoções são os automatismos, as emoções são as respostas que nós temos ao ambiente e às pessoas que nos cercam. Respostas corporais, biológicas, envolvendo nosso sistema endócrino, envolvendo nosso cérebro, envolvendo nosso sistema imune. Mas será que é só isso? Será que é só isso? Então, será que tudo se resume a eu compreender o meu corpo, minhas respostas corporais, o funcionamento do meu cérebro, buscar um equilíbrio emocional? Será que tudo se resume a isso? Então eu vim aqui a esse mundo apenas para comer, dormir, procriar, acumular bens, né? Até que chega o dia da sua morte. Aí você não vai comer mais, não vai beber, não vai mais procriar e não vai levar nada, porque caixão não tem gaveta. Né? Caixão não tem gaveta. E aí você vai ter o quê? Um velório épico. É isso? Né? Você vai ter um velório épico. Então a sua vida se resume, no final de tudo, agora eu vou ter um enterro épico. O enterro mais solene, o enterro mais bonito que todo mundo já teve. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Vai ser enterrado na terra ou então vai ser cremado e será o velório mais épico do mundo. Será que a vida se resume a isso? Será que é isso que você veio fazer aqui? Preparar o seu velório épico? Ou você veio para construir algo? Ou você veio
para deixar um legado. Você veio para crescer. Então é óbvio que se eu estou num corpo, eu preciso aprender a ler o meu corpo. E a leitura do corpo, a leitura das respostas é a inteligência emocional. Óbvio, é óbvio. Eu preciso dela? Claro que eu preciso. É claro que eu preciso. Mas acontece que eu não sou só corpo. Eu não tenho só fome de comida. Eu não tenho só sede de bebida. Eu não tenho só um impulso para procriar. Nós também temos sede e fome bem mais profundas. Nós temos uma sede de afeto, de amor, de fazer a diferença. Não é isso? Então, como é que fica? Como é que fica esse chamado da alma? O chamado pelo significado, o chamado pelo sentido. Eu vi a televisão agora, ontem e anteontem, aquela cena emocionante. Eu chorei. Acho que não teve quem não chorou. Aqueles reféns de Israel se encontrando com as suas famílias. E o pai gritando, abraçando o filho, a mãe pulando, de repente ela abraça e aquele choro, e a pessoa reencontrando o ser amado. O reencontro daquelas pessoas queridas que eles imaginavam que poderiam estar mortos, ou ficaram morrendo de medo deles terem morrido. Ao mesmo tempo que alguns receberam só o corpo dos seus entes queridos. Então, qual o grande sentido da vida? Você veio aqui só para comer e beber de forma épica? É isso? Você veio aqui para se exibir no mundo material? É isso? Então, nós precisamos de uma inteligência emocional para que a gente não se comporte como um bicho raivoso, um cachorro raivoso que fica mordendo e latindo para todo mundo. Você precisa de inteligência emocional para parar de latir e começar a falar. Deixar de ser bicho e virar ser humano. Mas existe um elemento transcendente em cada ser humano. Então o ser humano precisa ir além dos gatilhos biológicos. O ser humano precisa ir além dos estímulos biológicos materiais. O ser humano precisa ir além dos estímulos sociais. Tem uma dimensão transcendente. Transcendente. E essa dimensão transcendente, ela vai além do social, além do biológico. E a gente pensa nessa dimensão quando a gente está cara a cara com a morte. Por isso que as pessoas morrem de medo, de morte, de morrer. Nós vivemos numa sociedade que está anestesiada, uma sociedade que está adormecida, as pessoas estão dormindo. Elas estão acreditando que nunca vai chegar o velório delas, ou que nunca vai chegar o velório de alguém que elas amam. Então elas caminham às cegas, anestesiadas, adormecidas, se tornando grandes em coisas pequenas, se tornando habilidosas naquilo que não tem nenhuma importância. E o que é prioritário fica para depois, o que é essencial não é visto, não é sentido, não é vivido. O que é essencial é esquecido e a pessoa desenvolve as suas habilidades
com aquilo que ela tem só de empréstimo, né? Com a sua porção, com a sua parte, que terá que ser devolvida. Então, quando a gente começa a falar de espiritualidade e emoções, nós estamos falando de trazer o transcendental, trazer o espiritual para a vida cotidiana. Então, não é uma espiritualidade alienada, não é uma espiritualidade de quem não sabe nada que está acontecendo, não é uma espiritualidade de alguém que não tem nem consciência espiritual, consciência corporal. Não é uma espiritualidade de alguém que não tem consciência material, alguém que não sabe nem cuidar de si mesmo, não sabe cuidar da sua vida financeira, não sabe cuidar do seu corpo, não sabe cuidar da sua família, não sabe cuidar dos seus relacionamentos e quer ser espiritual. Espiritual como? Se você não sabe cuidar nem do básico, você não sabe cuidar nem do que é material, quer cuidar do que é espiritual, né? Então vira uma fuga, vira um desculpismo. São os pseudos espiritualistas. A vida da pessoa é um caos, a vida da pessoa é uma confusão, a vida da pessoa é uma indisciplina pura. Ela não sabe lidar com nada, não sabe resolver nada, não sabe resolver a própria vida, não sabe nem cumprir seu desígnio, não dá conta da sua missão, não dá conta do seu propósito e quer ser espiritual. Então, espiritualidade verdadeira, genuína, é quando você traz o espiritual para o cotidiano. Eu tenho que trazer o espiritual para a minha vida financeira. Eu tenho que trazer o espiritual para o meu corpo. Eu tenho que trazer o espiritual para o meu relacionamento afetivo. Eu tenho que trazer o espiritual para a minha vida familiar. Eu tenho que trazer o espiritual para o meu trabalho. E a espiritualidade tem que estar refletida na minha vida. Não só nas minhas palavras. Esse é o ponto. Claro que vários autores falaram disso, né? Todos os autores da sabedoria falaram disso. Né? De um estado de espiritualidade, que traz o quê? Que faz o quê? O estado de espiritualidade que te traz serenidade, que te traz confiança e autoconfiança. Um estado espiritual que te traz compaixão. Compaixão. Compaixão pela vida. Compaixão pelo planeta. Compaixão pelo outro ser humano. Compaixão por você. Compaixão pelas fraquezas, pelas imperfeições. Alguém que está buscando coerência. Alguém que está buscando integração. Não alguém que está buscando divisão, cisão, partidarismo, fundamentalismo. Né? Essa é uma pessoa que não tem nem inteligência emocional, que dirá inteligência espiritual. Porque a inteligência espiritual é aquilo que integra. A inteligência espiritual é aquilo que dá coesão. A inteligência espiritual é aquilo que unifica. Você sente com o corpo, você tem consciência corporal, você tem consciência das suas emoções, você lida bem com o mundo material, você tem competências mínimas para lidar com o mundo material. Ou seja, você não é um bebê que precisa ser trocado a fraldinha pelos outros, né? Porque tem gente que é assim. Cresceu, mas é um bebê. Alguém tem que trocar a fraldinha da pessoa porque ela não consegue viver. Ela não consegue dar conta da própria vida. Ela não tem autonomia.
não tem autonomia. Está apegada, cheia de dependência, não resolve nada. Alguém tem que resolver para ela. Aí ela quer ir para um monte sagrado, se isolar do mundo e ficar lá à toa, sem fazer nada, achando que virou espiritual. Virou um alienado. Isso é alienação, isso não é espiritualidade. Espiritualidade é dinâmica. Espiritualidade é convergência. Espiritualidade é compaixão. Espiritualidade é coerência. Espiritualidade é integração. Espiritualidade é transcendência. Então eu sinto, eu estou conectado com as minhas emoções, mas eu não me perco nelas. Eu penso, eu tenho ideias, mas eu não cristalizo, eu não viro um fanático, um fundamentalista, uma pessoa violenta, truculenta, boba, que quer convencer as pessoas através da pancada, através da agressão. Isso é falta de inteligência espiritual. Isso é alguém que não consegue integrar. É alguém que não consegue trazer compaixão. É alguém que não consegue transcender. Então, com o corpo, nós participamos do mundo e da vida. A lição do corpo é: aprenda a realizar as coisas. Aprenda a cuidar do seu jardim. Você vai viver num lugar, você vai ter uma morada que é a sua cara. Então, se você não tem disciplina, se você não sabe cuidar, a sua vida vai ser um caos, a sua vida vai ser um total fracasso. Então, eu preciso trabalhar minha mente, eu preciso trabalhar minhas emoções. Mas, se eu quero viver no meu mais alto potencial, existe uma dimensão que não pode ficar esquecida. Essa dimensão é a dimensão do significado profundo. E aqui eu estou falando de significado profundo, gente. Significado profundo. Foi o vídeo que eu postei no meu Instagram. Qual será a visão que você vai ter da sua vida no dia do seu velório? No dia do seu velório, você está lá no caixão, olhando você no caixão e avaliando sua vida. Que conclusão você vai tirar? Que conclusão você vai tirar? Como é que você viveu? O que você buscou? Como foram os seus relacionamentos? Como foram os seus relacionamentos? O que você fez pelas pessoas que você ama? Você teve compaixão por elas? Você teve compaixão pelas pessoas que você ama? Você teve compaixão pelas pessoas imperfeitas, fracas, que estão precisando evoluir? Você teve compaixão com você mesmo? Você consegue integrar? Você consegue entender que as pessoas são diferentes, mas elas partilham das mesmas dores? As pessoas são diferentes, mas elas partilham das mesmas necessidades? Ou você fica dividindo as pessoas? Ah, fulano torce para o time tal, eu torço para outro time. Você está dividindo, separando ou você está integrando? Você está separando ou você está integrando? A sua vida é algo que une ou a sua vida é algo que desune? Você é uma mensageira, um mensageiro da violência, do preconceito, da separação, da maldade, ou a sua vida é um instrumento da bondade, da compaixão, da serenidade, do significado, da direção?
da busca pelo melhor, pela humanidade, pela dignidade. Qual é? Como é que você vai olhar? O que você quer? Que mensagem que você quer deixar, né? Não a mensagem de boca que você falou, né? Então eu gostaria, no meu epitáfio, lá no meu túmulo, no túmulo do Haroldo Dutra Dias, eu quero deixar uma frase. Minha mensagem é a minha vida. É isso que eu quero escrito no meu túmulo. Minha mensagem é a minha vida. A minha mensagem é a minha vida. Não é o que eu falei, não são os discursos, não é o blá blá blá. Não, é como você viveu. Esse é o meu epitáfio. É isso que eu quero no meu túmulo. Minha mensagem é a minha vida. Então é disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. Então você precisa de inteligência emocional para que você tenha autodomínio. Sem inteligência emocional, você é um cachorro latindo e mordendo. Quando você tem inteligência emocional, você para de latir e para de morder os outros. Mas quando você tem inteligência espiritual, você consegue espalhar comunhão. Comunhão. Integração. Transcendência. Plenitude. Serviço. Contribuição. Colaboração. Entrega. E é isso. Sua vida foi de entrega? Sua vida foi de colaboração? Sua vida foi de transformar o mundo num lugar melhor? Mas não estou falando do blá blá blá, não. Estou falando da sua conversinha, estou falando da sua vida. Sua vida. Então nós vamos ter que inverter as coisas. Porque as pessoas estão querendo ter sucesso para servir ao corpo. Sucesso para eu beber uma água melhor, um suco melhor, uma bebida melhor. Sucesso para eu comer uma comida melhor. Sucesso para eu morar numa casa maior. Sucesso para eu me locomover de uma maneira melhor. Ok. Aí chega no dia do seu velório, acabou o corpo. Acabou. E você viveu para atender o corpo. Você viveu para atender o corpo. Você se tornou servo das suas necessidades biológicas. É isso. Agora a questão aqui é, você precisa ter uma vida resolvida, uma vida equacionada. Para quê? Para colocar a serviço dele. A serviço dele. Então, eu quero uma casa maior para servir mais. Eu quero ter mais recursos para poder compartilhar mais. Eu quero compaixão, eu quero compartilhar. Eu quero contribuir. Contribuir. Você é locatário do mundo. Qual aluguel que você vai pagar? O mundo não é seu. O mundo não é seu. Você não é proprietário de nada. Você não é proprietária de nada. Você é locatário. Você é peregrino. Qual aluguel que você vai pagar?
O aluguel é o legado que você deixa. O que você vai devolver? O que você vai devolver? Vai devolver o quê? Um relacionamento afetivo horroroso? Que só tem briga, que só tem ódio, que só tem mágoa, que só tem ressentimento? É isso que você vai devolver? Uma vida financeira arrasada? Uma vida financeira arrebentada? Porque a pessoa não sabe lidar com dinheiro, não sabe lidar com bem material? É isso que você vai deixar? Uma família dividida? Porque você está sempre defendendo ideia política e não está nem aí para as pessoas, as ideias são mais importantes para você do que as pessoas, isso é falta de inteligência espiritual. Isso é falta de inteligência espiritual. Você valoriza mais as ideias do que o ser humano. E você é capaz de matar por uma ideia. Porque para você é importante a ideia, o ser humano que se lasque. É isso. Isso é falta do quê? Inteligência espiritual. A falta de inteligência espiritual gera destruição. Quem não tem inteligência espiritual destrói, mata, persegue, alimenta ódio, alimenta divisão. É isso que a ausência de inteligência espiritual faz com o ser humano. Então, qual a opção aqui? Eu quero ter inteligência espiritual? Não quero ter inteligência espiritual? Não! Se você não tiver, você vai se tornar um destruidor. Porque as suas ideias estarão a serviço do ódio e da morte. As suas emoções vão estar a serviço da violência. Você vai se tornar uma pessoa apegada, uma pessoa com dependência emocional, uma pessoa possessiva. Com inteligência espiritual, você para de destruir. Para de destruir seu relacionamento, para de destruir sua vida financeira, para de destruir sua família, para de destruir a sociedade, para de destruir o meio ambiente. Você para de destruir e começa a construir. É isso. É isso que a inteligência espiritual faz por um ser humano. Ela ajuda essa pessoa a se conectar. Sem ingenuidade. Sem infantilidade. Sem infantilidade. Não é ficar andando com um ursinho de pelúcia abraçando árvore. Isso é infantilidade, isso não é espiritualidade. Espiritualidade é você derramar compaixão quando há conflito, quando há atrito. E você ser capaz de se comunicar sem violência. E você ser capaz de pacificar. Isso é inteligência espiritual. Não é ficar abraçando árvore e abraçando ursinho de pelúcia. Não é isso. Não é isso. Então nós estamos falando de uma espiritualidade concreta. Uma espiritualidade que coloca os pés no chão. Uma espiritualidade que encarna. Encarna. É uma passagem que eu acho maravilhosa. Está em João, capítulo 1 de João. E o verbo se fez carne. Tem gente que está querendo viver sem carne. Sem corpo. Então, para que você está? Você está fazendo o que aqui? Você está fazendo o que aqui? Você veio aqui para colocar os dois pezinhos no chão. Você veio aqui para concretizar o que você pensa. Não basta pensar. Não basta falar. Você precisa realizar. É por isso que você está encarnado. É por isso que você está materializado. Traga a sua espiritualidade para a sua vida material. E o verbo se fez carne
Não vem com alienação, não vem com ursinho de pelúcia, abraçar a árvorezinha, porque isso é fuga. Isso é fuga, isso é prova de que você não tem nem inteligência emocional, que dirá espiritual. Então nós precisamos mudar isso. E como construir? E como construir? E como desenvolver isso? Quais são os elementos? Quais são os elementos? Então, quando eu me espiritualizo, o que acontece com as minhas emoções? Primeiro, eu começo a expressar todas as emoções. Eu começo a lidar com compaixão, com sabedoria, com todas as minhas emoções. Eu começo a lidar com a raiva, com o medo, com a repulsa, de maneira espiritual. É isso. Eu aumento o meu vocabulário emocional. Para quê? Para quê? Para me tornar um narcisista? Não. Para construir conexão. Você vai precisar de um leque amplo de emoções para você poder se relacionar com pessoas diferentes. Você precisa de um leque de emoções, né? Você precisa de um leque de emoções para poder lidar com todas as pessoas, né? A Francineide está falando assim: boa noite, alô, tudo bem? Qual o problema de abraçar a árvore? Trabalho com plantas, sou apaixonada por elas. Ô, Francineide, mas eu estou usando aqui uma metáfora. É uma metáfora, viu? Eu também amo árvores e de vez em quando eu abraço elas. Mas eu estou usando aqui abraçar a árvore como uma metáfora, como uma parábola. Não é o ato em si de cuidar de uma planta. Eu amo planta. Eu acho que as plantas nos ensinam, tem uma sabedoria na natureza, né, Francineide? Tem uma sabedoria na árvore, tem uma sabedoria, e a gente tem que se apropriar disso, viu? Aqui eu estou usando uma metáfora, a gente chama de expressão de linguagem, é uma força de expressão, né? É uma força de expressão. Na verdade, eu estou usando uma linguagem figurada que significa o quê? A espiritualidade que nós temos que buscar é uma espiritualidade que não é alienada. É uma espiritualidade antenada. É uma espiritualidade madura. É uma espiritualidade que cuida, que protege, que cultiva. Uma espiritualidade que realiza, que concretiza. Eu vou para a vida de alma aberta. Eu vou para a vida para contribuir e não só para usufruir. Porque se a minha postura diante da vida é apenas de usufruir, eu não tenho espiritualidade. Porque a espiritualidade está nesse gesto de contribuir. De contribuir. De retribuir. De cuidar. De proteger. Então é isso, né? Então é só uma expressão idiomática. Não tem nenhum problema com o ursinho e não tem problema nenhum com a árvore. Tá bom, Francineide? É uma expressão, né? Fica mais fácil de entender, né? Então percebe, gente? Percebe? Então,
Espiritualidade não é você fugir das suas emoções. Ah, não, eu não tenho raiva. Eu não tenho raiva. Eu não tenho mágoa, porque mágoa é coisa feia. Raiva é coisa feia. Não, eu preciso integrar a minha raiva. Eu preciso compreender minha raiva. Eu preciso cuidar e curar minha mágoa. E para eu cuidar da minha mágoa, eu vou ter que aceitar que eu estou magoado. Eu vou ter que aceitar que eu estou com raiva. Eu vou ter que aceitar minhas imperfeições. Para quê? Para transformar. Para fazer uma transmutação. Para fazer uma transmutação. Então, a Mônica Dantas pergunta, nesse contexto de contribuir, como devemos entender o narcisista? O narcisista é a pessoa que acredita que todas as pessoas do mundo estão no mundo para servi-lo, para atendê-lo. Essa é a mentalidade do narcisista. O narcisista, ele olha para o mundo e fala, está todo mundo aqui nesse mundo para me servir. E ele quer sempre usufruir, mas ele não contribui com nada. Ele não entrega nada. É só ele. É só ele. Eu quero, eu preciso, eu gosto, eu quero ter. Nunca contribui. E acha que o mundo inteiro está aqui para servir suas próprias necessidades. Isso é narcisismo. Narcisismo é isso. Narcisismo é isso. E nós temos que entender que o outro, o ser humano, não é meio para atender necessidade nenhuma. O ser humano é um ser humano como você. Ele tem a mesma dignidade que você. O ser humano não existe para te satisfazer. Satisfação é uma troca. Eu sou um ser humano, você é um ser humano, a gente se encontra, cada um dá algo e saem os dois satisfeitos. É uma troca. Eu não uso você como um meio para me satisfazer. Eu não torno você um objeto. Você é uma pessoa. Uma pessoa que me dá alegria, uma pessoa que me dá amor, uma pessoa que me dá carinho, uma pessoa que me dá apoio. E eu sou uma pessoa que te dá amor, que te dá respeito, que te dá apoio. Mas não um objeto. Não um objeto. E no narcisismo, eu transformo o outro em objeto da minha satisfação. Ele deixa de ser pessoa e vira objeto. É isso, gente. É o que mais acontece. É o que está mais acontecendo. O mundo está premiando os narcisistas. O mundo está premiando os narcisistas com os melhores cargos, com os melhores salários. Está premiando. Por isso que está essa confusão. Porque a gente aplaude quem não tem inteligência espiritual. A gente aplaude os violentos. A gente aplaude quem quer dividir. A gente aplaude quem quer causar dissensão. A gente aplaude quem quer ser porta-voz do ódio e da violência. É isso, gente. Então, espiritualidade e emoções significa eu tenho consciência do meu corpo, eu acolho todas as minhas emoções
mas os meus olhos estão voltados para a transcendência. Meus olhos estão voltados para a compaixão. Meus olhos estão voltados para a comunhão. Meus olhos estão voltados para a construção, não para a destruição. Então eu canalizo minhas emoções e direciono as minhas emoções, a minha inteligência emocional para contribuir. E aí, no dia do seu velório, no seu enterro, quando o seu corpo estiver num caixão, quando o seu corpo estiver preparando para ser enterrado, quando o seu corpo estiver sendo preparado para ser cremado, você vai lembrar dessa mensagem. Minha mensagem é minha vida. Meu legado foi a contribuição que eu dei, para as pessoas que eu amo, a contribuição que eu dei para a comunidade na qual eu vivo, a contribuição que eu dei para o mundo. Eu fui instrumento de agregação, de compaixão, de construção. Eu fui espiritualmente inteligente. E é isso. Esse vídeo vai ficar gravado aqui no canal Odisseia. Comenta. Acrescenta alguma coisa. Porque espiritualidade é também contribuição. Eu não estou aqui para construir o conhecimento sozinho, não. Isso é falta de inteligência espiritual. Contribui. Traz uma história. Traz uma ideia. Vamos compartilhar. Vamos construir junto. Vamos trocar. Juntos, nós podemos fazer algo melhor e maior. Juntos, nós podemos fazer algo melhor e maior. E eu conto com você. Eu conto com você. Como você conta comigo. E juntos nós vamos construir. Um abraço, pessoal. Uma excelente noite. Até a próxima terça.